que a Bíblia diz, né? A pergunta dele, né? É para a gente dar o dízimo no templo físico, né? No templo físico ou congregação, que ele diz, né? Ou para dar a pessoas, né? Ao templo pessoa, no caso, né? Onde é para dar esse dízimo verdadeiramente? Essa é a pergunta dele. Então isso o engasga, e hoje a gente vai estar tentando não, a gente vai sanar a luz da Bíblia, né? Isso aí, porque uma coisa interessante que eu já deixo de antemão é que dízimo ele não está relacionado só a dinheiro, né? Em espécie, tá? Então, primeiro que a oferta e dízimo não está relacionado somente a isso, né? O dinheiro é um dos sistemas de recompensa, né? E aí muitos têm se aproveitado disso. A verdade é que muitas pessoas, por desconhecimento, elas têm medo de ensinar sobre esse importante tema, né? Que é algo de importante também. E outras, por ganância, né? Elas fazem do dízimo um instrumento para extorquir os incautos, né? Para extorquir as pessoas leigas, né? Que não leem a palavra de Deus, e aí se aproveitam. E na geração que a gente está vivendo, no tempo que a gente está vivendo, é o que mais tem de líderes bandidos, safados, que têm extorquido as pessoas, né? É o que mais a gente vê nesses programas imundos de televisão. Eu digo mesmo, programa imundo que dá nojo de ver pastores, que se dizem pastores, bispos, apóstolos, não sei o que mais aí, saqueando, né? Se aproveitando da fé das pessoas, né? São verdadeiros mercenários, ladrões. Eu falo essa palavra, e não só na TV, como em muitos templos, como em muitos ministérios, né? Tem usado disso para fazer, para se, né? Beneficiar. E o que a gente mais vê hoje de líderes ostentando, né? E é aí que eu bato de frente com isso, porque, né, eu defendo a causa de muitas pessoas quando isso acontece, porque se é para dar, meu irmão, né, para ver um ladrão desse, né, se beneficiar, ostentar, enquanto os outros pequeninos da igreja muitas vezes passam até fome, aí, meu irmão, é o que diz Malaquias, né? Malaquias, eles pegam o livro de Malaquias, né? Para ameaçar o povo, né? Para ameaçar o povo com uma maldição da lei, né? Uma maldição que não cabe a nós, não cabe aqui ao reino que Cristo prega. Isso não entra de maneira nenhuma, né? E aí usam isso para manipular, para prender as pessoas, fazer as pessoas darem o dízimo por medo, que é totalmente errado, por medo da maldição, que não é isso, né? É o que mais a gente vê em igrejas evangélicas usando este texto. Até eu já usei, mas na minha ignorância cheguei a usar esse texto,
E quantas vezes tive medo também de não devolver o dízimo por medo de maldição. E na verdade, meus irmãos, isso aí está totalmente fora de atualidade. De atualidade que eu digo, é totalmente obsoleto. Estão me entendendo? Totalmente obsoleto. Ao que a pessoa de Cristo passa a pregar a partir do Evangelho, né? O Evangelho de Cristo. Então, é muito interessante a gente discutir, porque Malaquias é o que mais é usado, né? Então, eu quero até ler aqui Malaquias, né? Debaixo da graça de Jesus Cristo, né? Como uma chave interpretativa, porque muitas coisas de Malaquias ficaram realmente são descartáveis para o que vivemos a partir do que Jesus fala, entendeu? Então, para a gente entender, você tem que entender o Evangelho. Ponto final, né? Analise o que o Evangelho, o que Jesus falou no Evangelho e pronto, né? E aí você não vai viver debaixo de um medo, de uma maldição, né? Que não cabe a nem um sacerdote manipular as pessoas dessa maneira, né? Porque o dízimo, você pode dar o dízimo, o vízimo, né? O trízimo. Você pode dar. O dízimo é o mínimo que a gente pode dar. Para Deus, você pode dar mais, né? Você pode, se não puder ao seu alcance, né, você dá menos. Isso não quer dizer que você vai ser amaldiçoado por Deus, não. Porque você não deu do seu dinheiro, do seu salário, mas você dá de você. Quanto você doa de você? Todos os dias na obra de Deus. Quanto você doa de você? Todos os dias, né, no reino de Deus. Você doa seu tempo, você doa a sua oração, você doa, você devolve, você dá a Deus o quê? Né? Momentos de sacrifícios com Ele, de jejum e oração pela vida das pessoas, pelo reino, né? Então, dar, devolver a Deus de uma maneira grata. Eu vejo que dízimo, né? Eu pego até o que dizem em 2 Coríntios, quando nós lemos, que é uma coisa muito interessante, que o que Paulo fala ali está dentro do que Jesus prega, né? Porque no Novo Testamento, muitos líderes usam e dizem, porque né, não está no Novo, mas está no Velho. A Bíblia é um conjunto, é tudo, né? Eles usam muito isso, né? E, na verdade, tem que estar encaixado ao que Jesus falou e ponto final, meu irmão. Ponto final, entendeu? Jesus deixou alguma ordenança sob pena de maldição? Me diga, Jesus deixou alguma ordenança sobre dízimo sob pena de maldição se uma pessoa não dá? O dízimo é o mínimo, queridos, né? É o mínimo que você pode dar para Deus. Deus, o que Ele quer é o teu melhor. Mas o teu melhor não quer dizer que é o dízimo, é o que você pode. E o que Paulo fala condiz com o que Cristo fala, né? Porque você não vê Cristo instituindo isso, né? Isso é coisa da religião.
A religião cria essas doutrinas sistemáticas, esses dogmas sistemáticos, né? E impõe às pessoas esses fardos de maldição, né? É religiosidade pura, hipócrita, religiosidade gananciosa. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade, né? E hoje o povo anda velhaco, meu irmão. O povo anda velhaco, meu amigo, né? Hoje o povo tem visto e ouvido tanta imundície de líderes religiosos, meu irmão, que dá nojo de você amar, porque você sabe que esse líder não move uma palha para ajudar os necessitados, mas ele amaldiçoa. E ele está vivendo a mesma situação de Malaquias. A mesma situação. Ele ameaça as pessoas com Malaquias, né? E que vemos hoje de pastores, bispos, apóstolos, padres, que exigem a fidelidade do povo, baseado em Malaquias 3, né? Sob pena de maldição. Eles usam, mas muitos deles estão vivendo o capítulo 1 e capítulo 2 de Malaquias, né? Que é a hipocrisia, que é o trabalho mal feito, que é o sacerdócio que fecha os olhos, que faz de qualquer maneira, né, as coisas de Deus, que são hipócritas, ameaça o povo com maldição do devorador, do migrador, né? Por quê? Porque o devorador já está nas finanças deles mesmos, porque eles não são nem um pouco generosos com os mais pobres e necessitados da igreja. Então, o devorador já está lá, devorando, que não deixa, devora tudo, que não deixa nem eles serem generosos com os pobres, com os necessitados, com as viúvas, com os órfãos da igreja, né? Mas eles estão vivendo isso. Malaquias capítulo 2, a hipocrisia, e é muito interessante se você for ler Malaquias capítulo 1 e 2, a repreensão que Deus dá para esses hipócritas, né? Esses hipócritas. Então, a pergunta do Brian é a seguinte, para dar, né, no templo, literal aqui em Malaquias, o povo tinha que levar todos os dízimos, né, trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Era lá no templo, onde os levitas, né, eles administravam esses valores, e depois isso era aplicado, né, conforme a necessidade da congregação. Ou seja, não era para beneficiar só o sacerdote, não. Tinha que beneficiar as pessoas necessitadas também, as pessoas que não tinham que comer, né, as viúvas, os órfãos. Mas hoje, meu irmão, e aí? Né? Hoje, você acha que a gente está vivendo isso? A maioria da religião evangélica, das religiões, vivem com os olhos vedados para os necessitados. Né? Quando eu disse ontem que eu já chorei, já pedi muito perdão a Deus, porque verdadeiramente se eu não ignorasse as escamas que estavam nos meus olhos, se eu tirasse logo elas com antecedência, eu tinha feito muito mais pelas pessoas, né?
Quantas pessoas às vezes saem de um culto, né? E não tem o que comer na sua casa. E às vezes o líder ostentador, né? Ele sai com um grupinho dele, né? Para comer a pizza, né? Para comer a picanha, para visitar o tropeiro, né? Eita, meu Deus! E aí você vê pouco sendo feito, na verdade, pelas pessoas que precisam mesmo, né? Então, isso é hipocrisia. Interessante que em Malaquias diz que esses hipócritas, sacerdotes hipócritas, esses pastores hipócritas, bispos que se dizem apóstolos, eles estão sob pena de maldição. Eles pedem a bênção de Deus e abençoam as pessoas, mas na verdade, Malaquias, a palavra de Deus diz a Malaquias que eles já estão amaldiçoados, eles já são malditos. E se eles já são malditos por eles viverem nessa hipocrisia, então, que bênção que eles estão abençoando o povo? Com nenhuma. Eles estão amaldiçoando as pessoas, na verdade, porque eles já estão amaldiçoados pela hipocrisia deles, né? Então, mas muito interessante essa pergunta do Brian, que ele diz que na verdade hoje, né, verdadeiramente eu acho que vale mais a pena a gente dizimar, né, no templo humano, né? Ou seja, no necessitado, meu irmão, né? E aí, algumas perguntas, um dia desse foi feita uma pergunta, né? Pastor, eu não dei o dízimo esse mês, né? Lá na minha igreja, na minha igreja evangélica, porque a minha mãe estava muito doente e eu precisei comprar, né? Ajudar, como o salário dela não ia dar, eu dizimei nela, né? E aí o pastor disse que eu estou amaldiçoado por causa disso, né? E começou em cima disso. Será, pastor? Né? E aí aquele pastor, ele foi sábio ao dizer: não, meu filho, você não está amaldiçoado não, porque você está sendo generoso com os da sua casa, né? E como esse pastor falou, essa palavra que a Bíblia relata no Novo Testamento, que diz que aquele que cuida ser religioso, mas não cuida dos seus, é pior do que o infiel, meu irmão, né? E muitos líderes não gostam disso, dessa palavra, né? Eles querem que cuide primeiro da igreja, cuide primeiro do bolso dele, depois tu cuida lá, né? Da tua mãe, do teu irmão, né? E quando na verdade, às vezes aquela mãe, irmão, tio que é membro da igreja daquele pastor não recebe uma visita quando está doente, nem para receber uma oração, muito menos para receber uma ajuda, né, monetária ali para comprar os remédios, né? Então, como é que eu posso ajudar? Em primeiro lugar, a igreja. Então, eu estou pior do que o infiel, né? E infiel também é o pastor que não dá apoio, né, para as suas ovelhas, que não visita, que não ajuda, né? E aí cai nessa hipocrisia toda, né? Cai nessa hipocrisia toda que eu não posso colocar um jugo sobre as pessoas que eu nem mesmo posso carregar, e cai no farisaísmo, né? É o fariseu,
é o fariseu. E o fariseu é aquele que vai receber o mais duro juízo de Deus, né? Então, interessante, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele estimula o povo a essa fidelidade, né? Sobre a semente, né? Sobre a contribuição. Quanto mais se dá, mais se colhe. Quanto menos se dá, menos se colhe. Mas o que é importante é contribuir segundo o que propôs no seu coração, né? No seu coração. Não, e eu gosto desse título que diz não com tristeza, né? Não, aí eu já acrescento até aqui, porque o que Paulo está dizendo, ele está usando alguns termos aqui para dizer aos coríntios e a nós de que maneira nós devemos dar as nossas ofertas. Não é por medo, não é por tristeza, não é por medo, não é por pressão, não é sob pena de maldição, não é porque eu estou necessitado, não, nada disso. Ele diz, porque Deus ama o que dá com alegria. Eu tenho que dar com alegria. Eu tenho que dar por gratidão a Deus. Você está me entendendo? É por gratidão. É pelo que Deus fez a mim. Nós vemos Jesus, e isso está embasado ao que Jesus fala. Quando Jesus cura um homem, né? Se não me engano, é em Mateus, quando ele cura aquele rapaz, ele fala para que ele ia até o templo, né? E dá ao Moisés havia estipulado para ele a oferta da purificação. Era uma oferta de gratidão pelo milagre que ele tinha recebido, né? Pelo que Deus havia feito por ele, né? Então a oferta é isso, né? O dízimo é isso, é você dizimar, é você ofertar, porque Deus tem te abençoado, porque Deus tem cuidado de você. E não, né? Ah, tu não dizimou, Deus não vai te abençoar. Que isso? Que isso? Não, né? Então, é muito interessante, queridos, porque a aliança de Levi, a qual Malaquias fala aí, ela foi superada pela ordem de Melquisedeque. Em Hebreus fala sobre isso, né? Em Hebreus há uma aliança maior que nós vivemos hoje, né? Então, a gente não pode ser gente do dízimo, né? Nós precisamos ser pessoas da generosidade. Eu gostei dessa palavra. O pastor falou isso. A gente precisa ser pessoas da generosidade. Temos que ser pessoas da generosidade, porque a generosidade é do tamanho das necessidades das pessoas. E também é do tamanho das nossas possibilidades. Olha que palavra maravilhosa, né? Então a generosidade, ela é do tamanho da necessidade e do tamanho das nossas possibilidades. Então, eu estou vendo a necessidade do meu próximo, então eu vou ser generoso com ele e conforme a minha possibilidade. Eu vejo a obra de Deus, eu tenho que ser generosa com a obra de Deus, né? Conforme a minha possibilidade. Não por medo, não por ganância, não por, né? Não por necessidade.
mas é com alegria. Né? Eu honro a meu Deus com alegria. Então, meu irmão, né? Que tem de pessoas aí. Um dia desse chegou aqui em casa um irmão me perguntando: pastor, eu fiquei até chateado que eu fui levar o meu dízimo lá, dei lá para o pastor meu dízimo. Rapaz, o senhor acredita, pastor, que ele nem me abençoou, nem orou por mim? Eu fiquei muito bravo, pastor. Eu disse: meu irmão, não fique bravo, porque você está esperando uma recompensa do homem, né? Aí ele tá pastores lá, tem mais 2 pastores lá. Poxa, pastor, e que, né, não recebem nenhuma ajuda sequer, né? E aí isso me desanimou, pastor. Eu quero fazer as coisas, eu quero, sei lá, pastor, eu quero ajudar as pessoas, eu quero, sabe, ajudar os viciados, eu quero ajudar, né, sei lá, fazer sopão, eu quero ajudar os necessitados, pastor, eu quero pregar a palavra, eu quero fazer essas obras sociais, pastor. Aí ele me fez uma pergunta: eu posso, pastor, pegar o dízimo do que eu ganho e ajudar, fazer essas coisas que eu quero fazer? Eu olhei para ele e disse: não só pode, como você deve, meu irmão, você deve. Porque, pastor, eu me desgostei de dizimar lá, né? Me desgostei. Meu irmão, você não só pode, como você deve usar seu dízimo para fazer esses projetos sociais, porque fazendo isso você está investindo no reino de Deus. Você não está investindo em religião, você está investindo no reino. Então, se é para o reino que você dá seu dízimo, amém, o reino é isso, é ajudar o órfão, a viúva, os necessitados nas suas tribulações. E aí? Mas pastor, será que eu não vou ser amaldiçoado se eu fizer isso? Né? Ele ainda perguntou. Você entende o medo que o camarada tem, porque ele vive debaixo de um ensinamento de homens. Você entende isso? Você entende, queridos? Ele vive debaixo de uma doutrina, de um dogma humano que o prendeu a isso ao ponto de ele ter medo, né, de dar o dízimo fora da religião, porque, né, a religião irá amaldiçoá-lo. Não, jamais. Mas ele tem dúvida se ele pode investir no reino de Deus, porque o reino de Deus é isso. João Batista, quando pregava o arrependimento, que ele dizia: vocês devem produzir frutos dignos de arrependimento. Esses frutos, meu irmão, é isso. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, meu irmão, né? Se você tem comida, dê para aquele que não tem. Isso é o reino de Deus, é compartilhamento. Mas o que nós vemos hoje é homens amantes de si mesmo, líderes amantes de si mesmo, gananciosos, arrogantes, né? Egoístas, que só querem para si. E você vê estampado na cara deles, estampado a hipocrisia, a ganância, né? A cara mais lavada. Sabe o que o Malaquias fala sobre esses líderes hipócritas? Que dos sacrifícios serão lançados o excremento dos sacrifícios mal feitos que eles fazem. O excremento é o cocô, a bosta, a merda dos sacrifícios que eles pegavam e ofereciam, né, pelo povo, sacrifício de ovelhas que estavam com defeito, né, com manchas, e Deus fala através do profeta: eu vou jogar na cara de vocês a bosta dessa ovelha, como
testificação da hipocrisia de vocês. Olha só. Irmão, o negócio é sério, meu irmão. Olha, o negócio é sério. E não é lá pro pecadorzinho que está lutando para sair do pecado, não. A condenação não é lá para meretriz, para prostituta, não é não. Não é para aquele que está lá querendo sair, não. Daquele que está sendo oprimido, do necessitado, não é para ele. A condenação é para aqueles que dizem, né? Que conhecem, não praticam e não vivem. Por isso, meu irmão, o reino de Deus é prática. Não tem como escapar disso. Não tem. Então, ponto final, meu irmão. Interessante o que Jesus ele fala, né? Que os próprios fariseus, olha só, Mateus 23, 23. Olha como ele condena aqui a hipocrisia dos fariseus. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dizimam a hortelã, o endro, o cominho, mas vocês desprezam o mais importante da lei. O que eles desprezavam? O juízo. Que era a justiça, a misericórdia. Eles não eram justos. Eles não eram misericordiosos. Quando era algo em beneficência, que beneficiava eles, ou algum amigo íntimo deles, eles eram misericordiosos. Mas quando eram com a causa dos mais necessitados, não tinham misericórdia. Você vê isso notoriamente quando aquela mulher chega aos pés de Jesus, que trazem ela, aquela mulher apanhada em adultério que chega aos pés de Jesus, né? Diz que deve ser apedrejado e tu o que dizes, né? E aí Jesus dá uma resposta, dá uma paulada, ó, bem forte na cara daqueles miseráveis. Aqueles miseráveis. Né? Sabe por quê? Com aquela mulher não era justo. Porque se eles verdadeiramente fossem praticantes da lei, eles teriam trazido o homem também. Porque a lei para apedrejar deveria ser para o que foi o homem e a mulher que foi pego em adultério. E cadê o homem? Com certeza era um riquinho, com certeza era um filhinho de papai, da corte deles lá, farisaica, né? Que bem foi lá dizer, olha, não tem misericórdia do meu filho aí, ou então pagou para eles, sei lá. Era daquela classe da religião evangélica, daquela classe lá dos top, entendeu? Que para eles não tem juízo, para eles não tem. É como se fossem esses políticos corruptos, né? Aí, que é tudo entre nós, meu chapa, é tudo entre nós, entendeu? Não se preocupe não. Mas para a mulher lá, tinha que morrer. Hipócritas. Jesus condenou eles porque eles desprezavam esse juízo, não faziam, não julgavam retamente, não julgaram retamente a causa daquela mulher adúltera. Cadê o homem para ser apedrejado também? Hipócritas. Desprezaram, vocês desprezam a fé. Vocês devem, porém, fazer estas coisas, mas sem omitir aquelas. Ou seja, vocês não são proibidos de dizimar. Dizimam, mas não omitam aquelas coisas. Não omitam a justiça, não omitam o julgar corretamente, não omitam misericórdia para quem necessita de misericórdia. Então, hoje nessa religiosidade
de muitos evangélicos, católicos, hipócritas, religiosos em geral. É isso que a gente vê. Né? A misericórdia só é feita para quem tem. Né? Para quem não tem, meu irmão. Né? Mas Deus é justo. E aquele dia há de surpreender muita gente, meus irmãos. Muita gente. Então, concluindo sobre dízimo, é gratidão. Tá? Se não der para dar dízimo em dinheiro, você dá a sua vida, seu serviço, sua obra, né? O seu trabalho. Quantas pessoas são exploradas aí em igrejas por líderes, né? E só eles ganham e os pobres vão se esfolando, às vezes não recebem nenhuma ajuda. Ainda bem que a graça de Deus é que nos supre. A graça de Deus, o favor de Deus conosco. Nós vivemos nesse tempo da graça, do amor. Então não se prenda à questão da maldição. Viva a liberdade da graça. Vivemos no tempo da graça. Nós não vivemos mais debaixo da maldição da lei, não, meu irmão. Viva, celebre, oh aleluia, celebre o tempo da graça que nós vivemos. Dizime, seja grato a Deus, oferte, seja grato a Deus pela graça, pelo favor, mas seja livre, não faça isso por medo, não faça isso, seja livre, viva essa liberdade. Meus irmãos, eu tô rompendo com a religião e eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês não acreditam, vocês não imaginam o quanto eu estou me sentindo leve por estar aqui. Né? Eu não sei se eu posso até não pastorear a igreja, mas para mim, se não pastorear, né? Se eu for obrigado a ser excomungado de uma religião, amém, eu vou viver o reino de Deus, vou pregar, vou formar comunidades, né, que ouçam o Evangelho de Cristo Jesus. Né? Eu sei que Deus tem muito mais para aqueles que querem se doar para o reino do que para uma religião, né? Que é cheio de cobrança, cheio do porquê, cheio de não pode, cheio de que pode isso, não pode aquilo, não pode. Pelo amor de Deus, viva a liberdade do Evangelho de Cristo Jesus. Viva essa liberdade. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Pastor Aquilo está aqui em Manaus agora, morando. E eu vou viver o reino. Né? Eu vou viver o reino. O reino de Jesus Cristo, o Evangelho da graça. Né? E estamos juntos. Fique conosco aqui. Fique conosco aqui nessa rede, nesse canal do Facebook ao vivo, todas as terças e quinta, mas sempre que eu tiver tempo eu vou estar abrindo em outro dia uma mensagem aí. Mas eu quero a sua participação. Mande as suas perguntas, mande as suas dúvidas. Não tenha medo, mande e a gente vai estar falando em cima delas. Tá bom? Deus é com você, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, né? Aleluia. Abençoe a tua família, os teus bens, em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus, você que me assiste, em nome de Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida, para você ter em abundância para você. E não o suficiente só para você, mas para dar para o reino de Deus, para ajudar as pessoas. Amém?
para ajudar as pessoas. Deus é maravilhoso, Deus é grande. Orem pelo pastor Aquiles, né? Que grandes coisas tem Deus a fazer. E compartilhe esse vídeo, compartilhe ele, tá bom? Compartilhe que Deus vai abençoar a sua vida. Quero agradecer a todos que estão ligados aí conosco. Adamilson Corbão, um abraço para você. Pastor Adamilson, Edna Góes da Costa, né? Deus abençoe você, irmã Edna. Thalita Santos, ora pela libertação do Raimundo Lima. Amém, minha filha. Em nome de Jesus, Raimundo Lima,